E agora a Duda, trabalhadora da casa, vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Nosso preparo é do capítulo 47 do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco. Acompanhe a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder sem que te imponha sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez se dê. Não, porém, da forma como aguardas, porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Nos disse Jesus: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. Em nenhum momento, Cristo nos exime de nossas provações. Pelo contrário, revela que elas sempre existirão, mas propõe darmos um novo significado a elas. Pois, como diz o espírito de Lacordaire, somos bem-aventurados por termos a ocasião de provarmos a nossa fé, a nossa firmeza, a nossa perseverança e submissão à vontade de Deus, já que Ele sempre nos dá oportunidades constantes para progredirmos. Já ouvimos que a cada dia basta o seu mal, pois todo instante é um novo começo. Assim, em qualquer momento de nossas vidas, se tivermos dúvidas dos desígnios do Pai, que possamos passar a aprender com as pequenas criaturas, as pequenas coisas da vida, como nos convida Jesus, a observar lírios nos campos, que não trabalham nem fiam, mas se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, quanto maior cuidado não terá em nos vestir. Boa palestra a todos. Jesus querido, nosso amoroso mestre e amigo, que nos envolve em seus braços nessa tarde, pedimos, Senhor, que desperte nossas consciências no entendimento dos seus ensinamentos. E pedimos também a nossa mentora querida, Joana de Ângeles, que envolva com todo o seu carinho e inspiração a Iraci Campos nos estudos que ela nos traz na tarde de hoje. Graças a Deus. Foi? Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa querida. Vocês estão conhecendo hoje a versão feminina do Luiz Mário. Hã? Versão feminina do Luiz Mário. Como ele é psiquiatra, não precisa falar que a versão feminina tem que ser meio, né? Então, é isso aí. Houve um contratempo, enfim, e ele que ia substituir o Marcelo Alves, quem acabou substituindo ele foi eu. Fui eu, tá aí, eu tô aí, achou? Então, tenham paciência,
que a gente começa e chega lá no finalzinho, bem gostoso. Né? A parte que nos cabe do Evangelho hoje, que tinha sido solicitada, era observai os pássaros do céu. E quando a gente fala sobre esse tema, ele traz assim, explicitamente, o cotidiano, o que está acontecendo hoje em dia. Está falando da nossa atualidade, das nossas dificuldades, de tudo que se apresenta hoje, né? No nosso mundo e principalmente no nosso Brasil. Então, diz assim: buscai e achareis, observai os pássaros do céu, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem e nem os vermes comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, também aí está o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em seus celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta sempre. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham e não fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira as ervas do campo, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em nos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos agora? Ou o que beberemos? Ou como nos vestiremos? Mas como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Essa passagem do Evangelho vem bem falando, como eu disse, dos dias de hoje. Porque a situação socioeconômica do país, a situação psicossocial do país, ela está estremecida. A gente sabe, isso nós estamos falando somente do nosso, tá? Porque os outros países, embora em outras proporções, em outra dimensão, em outro contexto, também está passando pelas suas dificuldades. Porque, como eu sempre digo, é o momento da transição planetária. E Divaldo coloca isso muito bem no livro Transição Planetária,
e no livro que dá continuidade, que agora não me lembro o nome, Amanhecer da Nova Era, Alvorecer da Nova Era, que é continuidade desse livro. Então, é uma transição que acontece realmente e que é extremamente necessária para nós. Quando a gente fala de transição planetária, a pessoa está pensando assim, o planeta está virando assim, vai começar a virar ao contrário, vai sacudir, vai... Ninguém está falando disso. A gente está falando do que é essa transição dentro do meio espírita, dentro da ordem, da lei divina, ou seja, da lei de transformação. Nós vivemos para essa lei de transformação. Então, ele está falando aqui, voltando ao nosso país, dessa dificuldade. Todo mundo que nós encontramos, todas as pessoas, falam assim, a situação está difícil, o país está parado, só tem movimento por causa das Olimpíadas. Isso aqui no Rio, né? Porque nos outros estados nós sabemos que não é esse movimento. Enfim. E depois, como vai ficar? Inúmeras pessoas temos recebido no dia a dia que têm perdido seus empregos, perdido suas empresas, perdido sua condição de trabalho, se desequilibrado, entrado num estágio de depressão grande, num estágio de pânico. Tudo isso, Divaldo também coloca, né, pelas mãos de Joana de Ângeles nesses livros. E que essa transformação passa por todos nós. É extremamente normal e cabível a depressão no dia de hoje. Isso começa lá atrás, muito lá atrás, até muito tempo antes de se falar em psicologia. Porém, quando nós falamos exatamente sobre essa mudança, as pessoas estão preocupadas. Como é que eu vou fazer com a minha casa, com a minha família, com meus filhos? Como é que eu vou sustentar? Como é que eu vou manter o meu padrão de vida? Como é que eu vou fazer com a minha situação? Eu tenho filhos pequenos para sustentar. Eu tenho filhos que já têm lá seus 40 anos e que continuam com a cabeça pequena, porque não amadureceram, não cresceram. Tem aquela infantilidade, que acha que a vida é linda, continua, né? Tudo o mundo nasceu para me servir. Então, a gente tem todas essas dificuldades. Aí, eu até anotei o nome dele aqui para não esquecer, tá? Tem uma história muito interessante que é contada pelo bispo Fontonchi, que ele narra numa das suas obras magníficas, que se chama Angústia e Paz. Ele vai fazer uma palestra, esse bispo, baseado na sua obra. Quando ele termina a palestra, um senador o procura, um senador do Texas, o procura e fala assim: eu discordo completamente da sua teoria. O senhor está errado, e eu provo que o senhor está errado. Ele falou: é verdade? Tem certeza? Ele falou: sim. Eu provo que o senhor está errado porque o senhor disse que nós não somos donos de nada. Nós, em todo o universo, toda a face da Terra, ninguém é dono de bem nenhum. E eu discordo. E eu lhe provo que eu sou o dono dos meus bens. Ele falou: é um direito que o senhor tem, mas eu não estou falando nenhuma teoria, eu estou afirmando que nós não somos donos de nada. E aí, então eu te convido
para ir para o Texas comigo no final de semana que vem e eu vou te provar que eu sou dono sim. Aí ele combinou lá de ir com ele, tomaram um avião e foram para o Texas. E sobrevoando o Texas, o senador, está vendo aquelas plantações todas? São minhas fazendas. Está vendo isso, aquilo, aquilo? São as minhas terras, né? Está vendo aquilo ali, aquele outro? Pois é, ali eu extraio petróleo. E foi mostrando, chegou na casa dele, ele convidou para um almoço, almoçaram confortavelmente, e ele disse para o bispo: o senhor agora confia, acredita na sua teoria? Porque eu provei que eu sou dono de muitas coisas. Aliás, eu sou dono de mais de uma cidade. E o senador simplesmente respondeu assim: quantos anos o senhor tem? O senador não, o bispo. Quantos anos o senhor tem, seu senador? Ele falou: eu tenho 60 anos. Ele falou: daqui a 40 anos nós nos encontraremos e o senhor me responderá. Ele falou: mas daqui a 40 anos eu já morri. Ele falou: exatamente. E para quem ficaram seus bens? Levaste os seus bens para algum lugar? Deus não nos fez donos de bens nenhum. Ele nos fez mordomos dos seus bens, para que esses bens passem de uma mão para outra, para que todos tenham a mesma oportunidade. Mas a oportunidade daquele que recebe os bens em suas mãos é a oportunidade de mostrar que tem a capacidade de ter uma vida com lisura, de fazer com que aqueles bens se multipliquem não para o seu prazer íntimo, mas para fazer com aqueles bens tenham toda a multiplicação necessária para auxiliar aqueles que necessitam, para alavancar o país, para alavancar a ciência, para alavancar a tecnologia, para cuidar das doenças físicas e das doenças espirituais, porque são as doenças psicológicas, as doenças da alma. Então, o Pai coloca esses bens nas nossas mãos e quando nós desencarnarmos, nós vamos prestar conta desses bens. Porque a primeira coisa é: o que fizestes, meu filho, dos bens que eu lhe confiei? E a gente vai ter que falar: passei muito, viajei muito, foi muito bom, curti tudo, aproveitei tudo que tinha, bebi muito, comi muito, festejei muito então, multipliquei os bens. Isso. E que benefício trouxestes? Fui um homem realizado. Que benefício trouxestes ao outro? Então, isso nos será cobrado. Da mesma forma que nos será perguntado quando a gente desencarnar: filho, o que fizestes das dificuldades que assomastes em seus caminhos? Eu aceitei todas as dificuldades que colocastes em meu caminho, porque eu sei que eu nasci para sofrer, né? E aceitei, Senhor, porque eu sei que foi da vossa vontade. Ele vai falar: e? Quando o Pai falar e, a gente fala ai. Porque você aceitou e fez o quê? Não, eu aceitei,
Eu não reclamava, eu não me queixava. Eu sabia que se eu estava sofrendo, passando necessidade, passando dificuldade, era exatamente porque era a sua vontade. Então, eu aceito a sua vontade. Ok, meu filho, mas e o que aprendestes com isso? O que conseguistes multiplicar com a sua experiência? Porque todos nós estamos aqui para multiplicar algo. Multiplicar os bens, multiplicar conhecimentos, multiplicar a aceitação, multiplicar a solidariedade, multiplicar o amor, multiplicar o perdão, multiplicar o acolhimento. Ninguém, absolutamente ninguém, nasceu para viver sozinho, para viver na solidão. Nós somos seres que fomos preparados para viver em sociedade. Existem pessoas que dizem assim: eu amo muito mais os animais do que as pessoas. Eu amo os animais e não suporto gente, porque o animal não trai, o animal não engana. Geralmente são pessoas que passaram por determinadas situações de complicação na vida dela, em alguns relacionamentos. Ok, mas isso é egoísmo, porque nós nascemos para viver em sociedade e desenvolvermos a habilidade da interação, desenvolvermos a capacidade de troca. Um animal, ele vai te dar amor. E pronto. Você pode ter um cachorrinho que tem uma inteligência fantástica, né? E você fala assim, não, só falta falar. Ok, mas ele ainda não fala. Ele ainda não fala. Porque o estágio que esse animal está, hoje, é o estágio que você esteve ontem. Nós passamos por vários estágios de progressão. Então, o que acontece? Hoje ele não fala, você grita com o animal, cala a boca, para de latir, vai para lá, fica no canto. Ai, agora eu não quero, não vou dar carinho, agora não quero, estou cansado, estou irritado, aconteceu isso, aquilo, vai para lá, põe para fora, fecha a porta, pronto. E depois, a hora que eu estou melhor, ou que eu fico com peninha do cachorro, ou do gatinho, seja lá o que for, aí eu vou lá, meu amor, vem com a mamãe. E ele vem de rabinho abanando. Alguns ainda fazem pirraça, né? Faz xixi fora de lugar, quando faz isso, faz pirraça. Faz mesmo. Então, nós nascemos para viver em sociedade de crescimento e interação. A pessoa que fala, eu prefiro os animais do que o ser humano, ela está sendo egoísta, completamente egoísta. Porque Joana diz, ao invés dela trabalhar a sua necessidade íntima, suas deficiências no relacionamento, ela prefere aquele que somente vai dar carinho, não vai se queixar, mas também não vai reclamar. O seu cachorro vai chegar para você, você deixou ele o dia inteiro sozinho em casa, e você chega, ele vai falar assim, essa é a hora, eu passei o dia inteiro aqui te esperando sozinho, eu estou deprimido de ficar sozinho o dia inteiro. Ele não vai te cobrar, ele não vai falar nada. Ele vai fazer uma festa que nossa. A minha fez esses dias isso. Eu fui lá, abri o portão, saí, aí passei a mão na cabecinha dela, falei, pronto, fiz carinho na cabecinha dela, saí. Aí eu fui lá no carro, peguei alguma coisa, voltei, ela fez uma festa, eu falei, Flair, eu não fui embora. Eu estava aqui, eu continuo aqui. Eu só abri e fechei o portão. Aí eu voltei para o carro pegar mais um pouquinho, ela fez outra festa como se eu estivesse chegando, né? Eu falei assim, olha só, você está com crise de identidade. Tá, a mamãe já estava aqui. Aí, ou seja, ela não vai ficar na porta falando para mim, não vai, se você chorar, eu vou fazer xixi e cocô fora de lugar. Olha, eu vou fazer isso, olha, você vai me deixar sozinho? Não, não vai fazer isso. Então é muito mais fácil a gente amar aquele que não tem como nos retribuir o que fazemos, do que aquele que tem
sentimento, tem voz, tem raciocínio contínuo, tem inteligência e vai retribuir o que ele recebeu. De alguma forma, ele recebeu alguma coisa boa ou má, ele vai retribuir. A forma que ele vai retribuir é de acordo com a capacidade e a evolução dele. Porque dentro do próprio Evangelho está dizendo assim, olha só, retribua o mal com o bem. Quando conseguistes retribuir o mal com o bem, já destes um passo ao avanço da sua evolução, da sua melhora íntima. Então, opa! Nos dias de hoje, as pessoas ficam em pânico por causa da situação socioeconômica do país, por causa da situação política. Não somos, não, um país de primeiro mundo. Mas não podemos esquecer que nós nascemos exatamente onde precisamos. Nós nascemos exatamente onde precisávamos lapidar a nossa moral. E a maior deficiência da humanidade hoje é o quê? A moral. E do brasileiro, principalmente. Né? Eu não lembro onde que eu li recentemente que eles estavam fechando a última delegacia da cidade porque não acontece nada lá. Não precisa de... Suíça, né? Não acontece nada lá. Aqui, por mais que a gente multiplique as delegacias, elas não dão conta. Isso é o quê? Moral. Cada um está no país que merece, do jeito que merece. Você continuar do jeito que você está é uma opção, uma escolha. E vai da sua evolução. Você fala, então, se eu nasci num lugar que é horroroso, um lugar terrível, desgraçado, eu tenho que aceitar e continuar vivendo naquela desgraça? Não. Você tem sim que aceitar que você nasceu ali porque você precisava, mas continuar ali é a sua opção. Porque nós nascemos para mudar e para evoluir. Então, olha só, apaga tudo e escreve outra vez a sua história. Eu não quero isso para mim, eu aceito sim, Senhor, mas eu não aceito de forma inerte. Eu não me paraliso. Em qualquer desafio que tenha sido colocado no meu caminho, dizendo que eu estou passando por aquele sofrimento, aquela dor, aquela dificuldade financeira, aquela dificuldade de saúde, porque Deus quis assim. Então, eu me acomodo. O maior erro que a gente pode fazer é se acomodar diante as dificuldades. Você aceitar significa não se queixar, não ficar resmungando, remoendo, contrariado, com raiva, com revolta. Isso é aceitar. Agora, aceitar de forma ativa. Aceitar de forma ativa. Então, eu vou aceitar sem me queixar, sem revoltar, sem ficar tirando pedra, sem ficar reclamando, sem ficar me queixando, sem ficar falando na cabeça de todo mundo, ai, não suporto minha vida, ai, que inferno que é essa vida, ai, por que isso, ai, porque estou passando por isso, ai, porque não aguento mais passar isso, não aguento mais... Para. Então, você não aceitou porcaria nenhuma. A gente aceita quando a gente diz assim, ok, está difícil. E o que eu posso fazer para melhorar essa minha vida, que está difícil? Para mudar essa situação. De forma lícita, de forma clara, de forma consciente. Eu posso fazer inúmeras coisas. Eu vou buscar um trabalho novo, eu vou buscar uma mudança. Se eu estou naquela família, eu não estou na família errada, eu não estou à toa na família. Eu estou sim naquela família porque eu precisava também de estar naquela família.
tanto para auxiliar quanto ser auxiliado sempre. Mas o permanecer é escolha. Eu não preciso permanecer ali. Vejam, o cordão umbilical, ele é cortado no momento do nascimento. Tem alguém aqui preso com o cordão umbilical até hoje? Não. Deus deu uma vida para cada um, para que cada um tome conta da sua e desenvolva as suas capacidades. E olha, Ele dá oportunidade. Ele não cansa de dar oportunidade. Nós é que não desenvolvemos a nossa sensibilidade para perceber a oportunidade que Ele nos dá. Se eu não posso fazer isso, eu não vou fazer isso. Tem gente que passa 10 anos prestando concurso público. Não, porque eu quero. Não, porque eu quero ser delegado, eu quero ser não sei o quê. E quando eu faço as provas, os testes, minha pontuação é elevadíssima. Eu dou aula para o pessoal, e para o pessoal que eu dou aula, eles passam. Mas quando eu chego lá e eu vou fazer, eu não passo. Por que será? Será que o meu caminho não é aquele? E eu estou insistindo em algo que deva ser mudado? Então eu tenho que parar e avaliar os meus conceitos, as minhas escolhas e os meus caminhos. O Pai nos dá os filhos para nós amarmos, educarmos e prepararmos para a vida. Quando a gente faz todos os nossos esforços na educação dos nossos filhos, ama os nossos filhos, com todos os defeitos, com todas as diferenças. Não esqueçamos também que nós também somos filhos, né? E os nossos pais também nos amam com os nossos defeitos, nossas diferenças, né? Ele não devolveu a gente em nenhum momento. Então, nós fazemos o que nos cabe, a parte que nos foi destinada. Nós fazemos aquilo que nós assumimos quando nos preparamos para reencarnar. Quando o filho cresce, se torna um filho adulto, com ou sem dificuldades dele, ele vai trabalhar e vai desenvolver as suas capacidades. Eu não sou mãe, eu não sou pai, eu não sou avó, não sou avô, para ficar protegendo aquele ser para que ele não passe dificuldades. Quem sou eu para impedir que qualquer um passe as dificuldades? Todos nós temos que passar para o nosso crescimento, o nosso amadurecimento. Todos nós precisamos errar. Gente, errar é uma bênção. Porque quando a gente erra, a gente aprende pela experiência. Aprende pela experiência, pelo exercício. Aí eu já sei o que é ruim para mim. Então, eu vou procurar algo melhor. Às vezes a gente faz determinadas escolhas na vida. A gente faz as escolhas e fala, Deus me livre. Por que isso? Nossa Senhora, onde que eu estava com a cabeça de escolher isso? Eu devia estar bêbado naquela hora. Devia ter cheirado cola, bebido perfume, feito qualquer coisa, né, para ter tomado aquela atitude e ter escolhido aquilo. Então eu já sei que aquilo não foi bom, aquilo não prestou. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o meu exercício, desenvolver as minhas capacidades para sair daquilo, para mudar a minha vida. Vou mudar a minha vida. Na próxima escolha que eu vou fazer, eu já sei o que não quero e o que não deu certo. Se eu errar novamente,
eu vou estar exercitando e aprendendo. Mas se eu cometer o mesmo erro, eu estou exercitando a minha ignorância. Porque se eu já sei o que não deu certo, o que não foi bom, por que eu tornei a escolher a mesma coisa? Porque eu não aprendi com aquilo. Eu não aprendi. Os erros servem para a gente aprender e modificar. Para isso que servem os erros. Então é uma bênção a oportunidade que nós temos de errar. Tem gente que diz assim, eu não faço, não pratico a caridade, porque a caridade não está em mim. Eu sei que se eu for lá ajudar na recepção, cada pessoa que chega e fala assim, ai, seja bem-vindo. Eu sei que eu vou falar da boca para fora, vou sorrir da boca para fora. Exercita o seu coração. Exercita o seu amor. Vai chegar um momento que você faz aquilo com amor. Ai, eu não sei, tomar conta de criança, ir lá na obra social, onde tem lá centenas de crianças ramelentas, chorando, tem que trocar fralda, tem que fazer não sei o quê. Gente, eu não suporto. Mas o motivo para você aprender. Vai chegar um momento que você vai fazer. Mas eu não gosto de fazer a caridade. Eu acho que se o outro está sofrendo, ele está sofrendo porque precisa, então ele sofre sozinho. Não vou ajudar, não vou dar comida, não vou servir nada. Não... Errado. Ele está passando aquilo que ele precisa para se humildar e para crescer. E a minha parte cabe em desenvolver a solidariedade, a compaixão, a caridade e o amor. Então eu vou fazer tudo para ajudar aquele que está numa situação pior que a minha para seguir. Eu estou desenvolvendo e o outro que está naquela situação também. O problema é que toda vez que nós passamos uma situação de dificuldade na vida, nós não olhamos para aquele que está numa situação pior que a nossa. A gente olha para o outro. Nossa, eu estou passando isso, está super difícil, me enchi de dívidas, de conta, perdi meu emprego, não sei o quê, não sei o quê. Olha o outro lá, olha lá o bonitão. Aquele lá está de carrão, continua com o trabalho dele, está se dando muito bem. Ah, isso não é justo não, né? Ó, eu me esforcei tanto pelo meu trabalho, e agora passo isso. Se você passa sempre isso, vamos lá, vamos avaliar um pouquinho? Quando nós encarnamos, nós nos reencarnamos para passar determinadas dificuldades na vida, determinadas situações. E quando chegar naquela época, naquela determinada idade, naquele dia, naquele minuto, é acionado aquela válvulazinha e fala assim, filhinho, agora começa a sua experiência de trabalho. E aí você fala, agora o bicho pega. Que agora é que eu vou começar minhas dificuldades. Se você olhar para trás na tua vida, você vai observar que todas as dificuldades que você passa, elas são semelhantes. Faz uma análise de sua vida, olhando para trás. São semelhantes. A pessoa que tem dificuldade financeira, ela vai dar o looping, ela vai descer. Ela vai que ela vai subir e descer. Ela vai que ela vai subir e descer. Por quê? Porque toda vez que se apresentam aquelas dificuldades, ela fez as mesmas escolhas que as anteriores e a vida deu as mesmas respostas que tinha dado anteriormente. Então, vai acontecer o quê? Você vai passar outra vez, outra vez, outra vez. Então, espera lá. Se eu passei isso, eu estou com dificuldade nisso, naquilo, é porque eu tenho que modificar a minha vida. Quais foram as opções que eu fiz? Quais foram as escolhas que eu fiz quando eu passei por essa dificuldade? Foi essa? Não, essa vez eu não vou escolher assim não, vou fazer diferente. Mas eu acho que tem que ser assim. Mas se eu estou passando assim, que é igual àquela, é porque está errado. É porque não
Não foi ainda, não encaixou. Faça de forma diferente, que a vida vai te responder de forma diferente. Vai apresentar uma situação diferente. Se você plantar um pé de abacaxi, não vai nascer tomate, tenha certeza. Mas não nasce mesmo. Nem que você fique de joelhos naquele pé de abacaxi rezando para nascer tomate. Não vai nascer. Então, essas oportunidades que a vida nos dá é para que a gente reavalie as nossas condições íntimas, psicológicas, psicoemocionais, financeiras, nossa condição de relacionamento com as pessoas. Como eu me relaciono com a minha família? Como eu me relaciono com os meus amigos? Como eu me relaciono com as pessoas do meu trabalho? Ai, mas as pessoas do meu trabalho me adoram. É claro, não pendura escova de dente com você. Na minha casa é o cão. A minha irmã é insuportável. Agora, a minha amiga, a gente se dá tão bem, tem uma afinidade tão grande, mas tão grande, que a gente é muito mais irmã do que com a minha própria irmã. Por que será, não? Deus faz o pacotinho e fala, esse pacotinho é seu, vai trabalhar suas dificuldades. Nós temos os amigos dessa encarnação, nós temos os amigos que fizemos na erraticidade, ou seja, no plano espiritual. Quando nós encarnamos numa família, nós vamos encarnar naquela família com as pessoas que foram nossos algozes, nossas dificuldades, nossos desafios anteriores, para desenvolver o amor, a paciência, a compreensão, papapá, papapá, mas cada um seguiu o seu caminho com a sua capacidade e com o seu desenvolvimento. Você pega os livros da série psicológica de Joana de Ângeles, ela vem batendo nessas mesmas teclas. Você pega os livros de André Luiz, de Emmanuel, vem batendo nas mesmas teclas. Olha só, desenvolva as suas capacidades, se aprimore. Desenvolva o seu íntimo, as suas emoções. Ninguém nasceu para ser servido. Nós nascemos para servir. Mas esse servir não significa poupar o outro de fazer esforço. Servir para o bem e não para que o outro, não passe dificuldade. Eu não quero que a minha filha passe dificuldade, tadinha, ela é nova. Que dó. Né? Ela está morando lá em outro estado, toda sozinha, que ela escolheu tal profissão, está passando tal dificuldade. E palmas para ela, que conseguiu desligar o cordão umbilical e foi fazer a vida sozinha. Foi enfrentar os desafios. Não fica falando, ai mãe, ai pai. Né? Que eu não tenho que ficar ali. Com as próprias deficiências delas, as dificuldades dela e a capacidade dela, ela vai crescer, porque ela vai potencializando cada vez mais. Nós temos na nossa família, sim, desafios. Embora tenhamos na família pessoas que a gente ame profundamente. E não adianta os pais falarem, eu tenho 5 filhos e eu amo todos os meus filhos iguais. Não é verdade. Cada filho a gente ama de uma forma. E o amor por cada filho é insubstituível. Tá? Se você teve 5 filhos e um desencarnou, não adianta alguém chegar e falar assim para você, olha, não sofra por esse filho que você perdeu, que ainda ficaram 4 com vocês, você tem que dar atenção para os 4. Exatamente, você precisa dar atenção e amor para os 4, mas cada um com o amor que você tem por cada um. E aqueles 4 jamais vão suprir, ocupar o lugar daquele um que se foi.
somos individualidades. Então, o que nós sentimos por cada filho é um sentimento diferente. É de amor, mas é diferente. É normal isso. Porque os filhos vêm com uma bagagem na vida para a gente. Uma dificuldade na vida. Porém, existem pessoas, essas que eu falei, que são mais irmãs do que nossas próprias irmãs. Por quê? Porque dentro do plano espiritual, na erraticidade, existem o desenvolvimento de amizades. Lá eu choro como aqui. Eu sinto saudade como aqui quando alguém parte. Eu sinto raiva da outra pessoa como aqui quando eu sinto raiva de alguém porque me faz qualquer coisa. É a mesma coisa. A linha que separa a vida daqui e daí, ela é muito tênue. É tão tênue que a gente atravessa ela e não percebe que já morreu. Só que o Pai é tão bom que Ele coloca nos nossos caminhos, cada um com as suas dificuldades nas suas famílias. Porém, Ele coloca sempre pessoas próximas para, em determinados momentos da nossa vida, essas pessoas vierem nos dar o ombro. A gente dá força um para o outro para que cada um supere dentro do seu ciclo de dificuldades as suas dificuldades. Por isso que nós temos pessoas fora de casa que são muito amigas. Muito, a gente se dá muito bem. Porém, não significa que eu tenho com aquelas pessoas uma ligação de vida passada. Pode ser ligação, sim, de amizade, da erraticidade, e eles fazem o quê? Colocam próximo aquelas pessoas para que elas se cruzem na vida profissional, na vida de amizade, que elas se cruzem de alguma forma para que uma dê sustentação à outra para que ela supere os desafios. Mas eu não tenho vínculo, débitos com ela de outros momentos. Então é mais fácil. Quando a gente diz, olhai os pássaros do céu, Jesus não tinha uma pedra para deitar a cabeça, como travesseiro. Ele veio e atravessou todas as dificuldades. Nos serviu de exemplo, modelo e guia. Aí alguém fala assim, claro, né, mas era Jesus. Concordo. Era Jesus. Mas eu não sou Jesus. Concordo. Porque se eu olhasse para o outro e falasse, nossa, ele é Jesus, que porcaria, hein? Sou melhor que ele. Pô, como que ele pode ser Jesus? Não, cada um no seu momento. Só que ele também teve os momentos de desenvolvimento dele e chegou onde chegou. E está onde está hoje, que é muito, muito além do que quando ele esteve aqui encarnado. Então, que todas as potencialidades que cada um de nós somos capacitados, que nós utilizemos elas. Vamos potencializá-las cada vez mais com a nossa força de vontade, com a nossa alegria. A alegria de viver é fundamental. A pessoa que vive de cara fechada, amarrada, emburrada, mal-humorada, ela está cometendo o maior erro da vida dela. Porque o desânimo é uma falta, está aqui dentro do Evangelho. O desânimo é uma falta. Então, se eu tenho que passar dificuldades, seja elas quais forem, de trabalho, de relacionamento, qualquer coisa, eu tenho que pensar que eu tenho que seguir de cabeça levantada sim, firme sim e sorrindo sim. É melhor passar uma dificuldade chorando ou uma dificuldade sorrindo?
Pô, fala sério. Eu não tô falando aqui, é utopia. Não, não é utopia. Eu posso estar com inúmeros desafios na minha vida, sentar com a Gi, bater papo, sorrir, e ao invés, não é muito mais agradável do que eu sentar para ela e falar assim, ai, Gi, minha vida está uma porcaria, está um inferno, não sei o que eu faço com meus filhos, com meu marido, com a minha mãe, com meu pai, com não sei o quê. Ai, eu não suporto. E aí ela dá o troco, ela fala, ai, você não sabe lá em casa como a situação está. Nossa Senhora, aquilo está inferno. Nossa, a gente, né? A gente naquela hora saiu ali cheia de energia, cheia de garra, uma da conversa da outra, assim. Nossa, que porcaria que foi esse encontro, hein? Ô desastre. Agora, se eu sento com ela e a gente se mata de rir, a gente brinca tal, e a gente brinca com as nossas próprias dificuldades, com os nossos próprios desafios. A gente tem que rir das coisas que a gente erra mesmo. Falar, Gi, eu fiz isso. Você acredita que tive a capacidade de fazer uma coisa tão idiota dessa? Pois é. Gente, não se incomoda não, que é o gatinho. Tem um casalzinho de gato que fica correndo aí. Aí, sempre que eu escuto, eu entro na sala de Joana, na sala da direção, eu abro a janela e eu chamo a atenção deles. Eles param na hora. Eu fico... Aí baixa a cabeça, sai assim e vai para baixo da árvore. Assim, é muito engraçadinho, mas são lindos. Aí eles passam correndo, eles acham que é hora de fazer festa. Então, o que veio agregar a minha conversa com ela? De raiva, de desabafo, de reclamação. E o que veio agregar a minha conversa com ela? De risadas de alegria. Simplesmente, os meus queixumes só me deixaram mais amarga e mais azeda. Me fizeram sair dali com o pensamento voltado para aquilo. Eu não vou ficar pensando nos problemas que ela me contou, vou ficar pensando no meu. Ela também vai ficar pensando no dela. Então, eu saí mais amarga e mais azeda. Se eu fiquei com ela batendo papo, brincando e falando das coisas idiotas que eu fiz, porque eu falo sempre para a Gigi, eu sou rainha dos foras. Se alguém tem que fazer ou cometer alguma gafe, esse alguém sou eu. Se tiver 500 pessoas, eu sou a primeira a cometer gafe. Tá? E eu conto. E a gente se mata de rir, pronto, acabou. O que eu agreguei aquilo para mim? Eu desopilei os meus canais que estavam congestionados, pesados, amargos. E estou mais leve. Simplesmente eu me desprendi daquilo que eu chamo de problemas, deixei eles em stand-by, porque eu ficar carregando nas costas não vai adiantar. E depois, vai resolver eu ficar pensando nisso, me martirizando, me torturando? Não, então não vai pensar nisso agora. Tinha um filme que chamava O Vento Levou. Eu assisti uma vez esse filme, um filme que demora tanto para acabar, gente. Nossa Senhora, acho que tem 4 horas de filme. E eu só lembro que tinha uma atriz que, o que ficou da história para mim, que eu não me lembro da história, mas o que ficou da história para mim era que tinha uma personagem que chamava Scarlett e que tudo o que acontecia, os apertos, as formas, ela falava assim, amanhã eu penso nisso. E ia embora. E realmente, às vezes eu falo para a Gia assim, olha só, Gia, tem isso que está explodindo. Quer saber? Não é para hoje, ok? Não vou resolver hoje. Amanhã eu penso nisso. E eu realmente me desligo. No dia seguinte, quando eu acordo, aí eu falo, caramba, tenho isso para resolver hoje. Quando eu falo que sou rainha das gafes, eu vou contar só uma passagenzinha rápida. Eu estava acompanhando o Divaldo Franco no interior de São Paulo, no circuito de palestras. E acabou uma palestra, nós fomos para o hotel, e chegou no hotel, acho que não sei se era São Paulo ou se era Minas, né, amor? Qual das gafes que eu vou contar?
Aquela que a gente entrou na festa, comeu e reclamou. Enfim, a gente foi, chegou no hotel, morrendo de fome. Aí a gente chega ali. Antes de sair, o rapaz falou assim da recepção, que ia ter um jantar no hotel, tal, que a gente pagava o pacote, não sei o quê, se queria, tal. Falei, legal, né? A gente vem e paga o pacote do jantar. Um frio do cão, várias mesas em volta da piscina, música lá, tocando, música ao vivo, tal, e eu viro para ele e falei assim, oba, vou dançar, adoro dançar. Falei, amor, que gostoso é. Falei, mas eu não quero ficar lá fora, não. Aí a gente vê o outro espaço, que era um espaço todo aconchegante, cheio de mesinha, cheio de gente lá dentro. Falei, vamos ficar lá dentro, que lá dentro não está tão frio. Fomos, entramos, aí bebemos, comemos, e eu chamava o garçom e falava assim, olha só tem isso? Falei, pô, vou pagar um jantar para comer essa porcaria. Aí eu ia lá naquela mesa, olhava a mesa que a gente mesmo servia, eu falava, falei, não tem nada aqui que eu possa comer. Aí chamamos o garçom várias vezes, ele falou, não, tudo que tem tá aí já. Eu falei, mas essas pastinhas? Eu falei, pô, vou ficar comendo biscoito, eu estou com fome. Eu fiquei comendo biscoito, não tinha o que comer. Falei, caraca. Aí chamei o garçom e perguntei, vai ter sobremesa? Ele falou, vai, já, daqui a pouquinho colocam a mesa lá, cheio de docinhos, cheio de coisa, um bolo. Eu olhei e falei assim, mas bolo não é sobremesa? Chamei o garçom, eu falei, só tem aquilo de sobremesa, não tem outra coisa? Aí ele falou assim, Eu falei, é para se servir? Ele falou assim, daqui a pouco. Eu falei para ele, amor, vou pegar um pratinho, fazer um pratinho de doce, né, de beijinho, brigadeiro, essas coisas. Falei, vou levar para o meu quarto. Eu vou comer lá, pelo menos não fico passando frio aqui, né? Aí ele, amor, calma, amor, não seja precipitado. Olha, ninguém está mexendo na mesa, ninguém está pegando. Calma. Eu falei, mas eu quero doce, eu adoro doce, eu vou lá. Não, amor, peraí, segura a sua ansiedade. Fica aqui mais um pouquinho e tal, né? Porque ele é calminho, fica. Aí daqui a pouquinho, eu vejo uma mulher, vai lá na mesa e tal, gente, vamos cantar parabéns. Eu falei, é uma festa de aniversário. Eu falei, então essa festa, eu falei, só essas coisas. Ali dentro era a festa de aniversário da filha do dono do hotel. O jantar que era para ter ido era lá fora naquele frio. Quando nós identificamos que estávamos na festa errada, já era tarde. Aí uma das pessoas donas da festa foi levar um pratinho cheio de bolinho, né, para a gente comer e tal. Sem graça, com uma cara, obrigada. Falei, bom, já cometi todos os furos, já fiz os absurdos. Falei, agora eu vou completar. Falei, amor, agora eu vou fazer meu pratinho de doce. Fui lá, peguei um monte de doce, botei tudo no pratinho lá, levei para a mesa, assim, sem graça, deixei ali. E só tinha uma mesa vazia naquela festa. E ela estava muito perto da porta onde entrava o frio. O que eu fiz? Falei, amor, vamos puxar a mesa mais para o meio, para não ficar na boca do vento. Ainda colocamos a nossa mesa bem no meio. Aí descemos, eu falei, está tocando uma música boa, vamos lá dançar com o pessoal. Fomos lá embaixo, dançamos um pouco, falei, está frio demais, vamos subir e voltar para a nossa mesa. Entramos e saímos da festa que não era nossa. Então, quando eu falo que sou rainha das gafes, realmente sou. Que tudo isso sirva para a gente ver que a gente pode passar todas as dificuldades, mas a gente pode passá-las com alegria. Que Jesus nos abençoe.